Pessoal, estamos de volta para mais um vídeo dessa nossa aula sobre riscos, tá? E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre riscos ergonômicos, tá bom? O que seriam esses riscos ergonômicos? O que diabos é ergonômico, né? Ergonômico vem da palavra ergonomia. O que é ergonomia? Ela é uma ciência que vai estudar a interação de homens dos homens, né, obviamente, com os elementos de um sistema, como por exemplo máquinas, como por exemplo mobiliário, tá? E ela vai estudar, utilizando assim com os elementos científicos e tecnológicos, como aumentar o bem-estar, né, nessa relação do homem com os elementos que compõem o trabalho, certo? Seja as máquinas que são utilizadas, seja a iluminação, seja a questão do mobiliário, onde o homem se coloca, tá certo? Então, a ergonomia vai estudar essa interação, vai fazer esse link, né, entre o homem e a máquina, entre o homem e os elementos do sistema, visando aumentar esse bem-estar da atividade humana, certo? Dentro daquela interação ali, homem-máquina, homem-elemento do sistema, beleza? Quais os tipos de agentes de risco ergonômico, né? Que a gente não vai nem usar muito essa nomenclatura agente de risco ergonômico, não. Vamos falar em situações de risco ergonômico, tá certo? Por exemplo, a gente pode estar numa situação de esforço físico intenso, tá? Então, toda situação onde a gente se coloca em esforço físico intenso, ela traz um componente de risco ergonômico. Por quê? Porque nós estaremos, digamos assim, com falta de bem-estar, certo? Dentro dessa relação homem-atividade de trabalho junto a algum elemento sistemático do ambiente laboral, tá bom? Então, carregar peso, movimentar carga, isso tudo é um esforço intenso, tá bom? Então, esses esforços intensos e movimentações de carga, por exemplo, são sim riscos ergonômicos, tá? Então, nos coloca em posição de desconforto, certo? Na relação de trabalho, certo? Então, nós chamamos isso de risco ergonômico. Por exemplo, a exigência de uma postura inadequada no local de trabalho. Vou até ajeitar aqui, me ajeitar na cadeira, né? Vocês já perceberam que eu fui todo torto, né? Eu já vim colocando aqui risco ergonômico no meu próprio trabalho, vocês estão vendo, né? Então, essa exigência de se colocar em postura inadequada, ou até mesmo se colocar em postura inadequada porque você senta errado, ou porque você tem um mobiliário inadequado, tudo isso são fatores de risco ergonômicos. Ah, pessoal, mas como é que seria essa exigência de se colocar em uma posição inadequada? Ah, se você precisa estar fazendo algum tipo de atividade, sei lá, embaixo de um carro, certo? Ali existe um risco ergonômico, porque não é comum você trabalhar deitado ou fazendo alguma atividade que você tenha que ficar todo torto, todo troncho, né? Então, se colocar nesse tipo de atividade por longos períodos de tempo, você está se colocando sempre em longos períodos de tempo em risco ergonômico, certo? Que vai prejudicar a sua saúde da sua coluna, da sua lombar, tá certo? O próprio não sentar direito, a própria postura inadequada, o próprio mobiliário inadequado, essas cadeiras que nós utilizamos para nos sentar, para assistir essas próprias videoaulas que vocês estão assistindo, a forma como você se sente muito curvado, ou então o mobiliário inadequado em locais de trabalho onde você tem uso de computadores, entrada de dados, uso de mouse, teclado, tá? Isso tudo faz com que nós estejamos com uma postura inadequada durante longos períodos de tempo. Então essa interação homem-mobiliário, homem-máquina, no caso computador, se ela não estiver dimensionada da forma correta, se o homem não se colocar, né, se posicionando com a postura correta, ele pode vir a sofrer algumas consequências com o tempo, né, baseado justamente nessa questão da falta de postura. E aí vamos ter problemas de hernia de disco, vamos ter problemas de lombar, vamos ter algum problema ortomuscular, devido a, por exemplo, você digitar, certo? Com os dedos, por exemplo, o certo para você fazer digitação é você estar com as mãos na mesma altura dos braços. E o local onde está o teclado, por exemplo, está também na posição de 90 graus com o seu braço, né? Então, o correto, certo, é que você mantenha sempre essa amplitude do braço. Se você fica muito para cima ou então muito para baixo, você fica tornando aqui, ó, a relação
da sua mão isso aqui, que não é o correto, certo? Ela tá assim, livre. Se você passa o dia todo assim, com o tempo você vai começar a ter problemas nas suas articulações e você vai ter problemas que a gente chama de doenças ortomusculares. O pessoal antigamente chamava de LER, né? Lesões por esforço repetitivo, né? Então você tem esse tipo de problema. Os próprios esforços repetitivos, certo? São as atividades que necessitam de esforços repetitivos, elas são também atividades que expõem o trabalhador a riscos ergonômicos. Por exemplo, se você é um trabalhador da área de abate de aves, certo? Você passa o dia todo cortando, você passa o dia todo fazendo a mesma sequência de movimentos. Ou então qualquer outro tipo de indústria de corte, ou que você faça, por exemplo, as próprias entradas de dados o dia inteiro lá, teclando e entrando com aquela coisa, fazendo esforços repetitivos, tá? Você pode vir a desenvolver essas doenças ortomusculares, tá? Baseado, sim, na questão dos riscos ergonômicos, tá bom? Então, como é que a gente pode minimizar isso? Tornando o ambiente de trabalho mais saudável com o quê? Com pausas, certo? Com pausas para você não ficar o dia inteiro lá fazendo a mesma coisa, tentando fazer algum tipo de rodízio para que as pessoas não passem o dia inteiro fazendo exatamente os mesmos movimentos repetitivos, tá bom? Você tentar adequar os mobiliários, certo? Do trabalhador à sua altura, ao seu porte físico, tá bom? Para que aquilo ali torne essa interação homem-sistema, homem-elemento do sistema, mais saudável e mais, digamos assim, regular, tá? Para aquele tipo e porte físico daquela pessoa, tá bom? Trabalhos noturnos e em turnos, tá? Ou seja, trabalhos de 12 horas, plantões de 24 horas, trabalho durante a noite, isso também é considerado um risco ergonômico, tá bom? Porque lembrando que a gente utiliza a ergonomia também para fazer uma questão de bem-estar, certo? Do trabalhador nas suas atividades laborais, tá? E esses trabalhos em turno, de plantões ou então noturnos, eles trazem um estresse fisiológico, né? Você não dormir durante a noite é fisiologicamente errado, tá? E você estar 12, 24 horas acordado também, tá bom? Isso traz mais um parâmetro do que são os riscos ergonômicos, tá bom? Além de jornadas de trabalho prolongadas, né? Também fazem o mesmo sentido. Você tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar 8 horas por dia. Se a gente passa a trabalhar 10, 12, a gente está prolongando a nossa jornada de trabalho. Então, isso traz também elementos de riscos ergonômicos, tá bom? Beleza, gente? Então, a ergonomia basicamente é isso. É essa interação homem, certo? Como já tinha dito anteriormente, essa interação homem com o sistema. Por exemplo, no caso de iluminação, uma iluminação inadequada, certo? Ela traz para o sistema, para o ambiente, uma diminuição da sua acuidade visual. Você consegue enxergar, dependendo da atividade que você precisa fazer, você precisa ter uma iluminação adequada, que você enxergue bem aquela determinada coisa, aí você passa a ter esse desconforto, ter que ficar forçando a vista, né? Por conta da iluminação, tá bom? No caso de mobiliário inadequado, vamos falar de visão agora, né? Já que a gente comentou da iluminação. No próprio mobiliário inadequado, não é interessante que os monitores dos computadores, por exemplo, para quem vai trabalhar em atividades de computação, certo? Que eles estejam posicionados abaixo da sua linha de visão. O correto é que ele esteja posicionado aqui. Portanto, próprios vocês, quando estiverem assistindo esses vídeos, é interessante vocês posicionarem os celulares, os computadores de vocês na linha de visão de vocês, para vocês não ficarem curvando a coluna de vocês. Ao final do dia você vai estar todo estressado, todo com a coluna doendo e tal, você vai dormir mal, tá bom? Então a ergonomia, ela vai estudar justamente esse bem-estar, certo? Das relações do homem com o seu trabalho, tá? Então tudo aquilo que vai causar esses desconfortos que eu acabei de citar, ele vai estar sendo sim, vão estar submetendo os trabalhadores a riscos ergonômicos, tá entendido? Então a ergonomia é justamente essa ciência que vai estudar isso, como a interação do homem com as máquinas, com os elementos do sistema, podem tornar a atividade humana ainda mais saudável, ainda mais menos, digamos assim, carregada, né? Menos desconfortável, tá certo? Então, no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre riscos de acidentes, beleza? Valeu!